Carta aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai. Sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que demonstram por todos os santos. Essa fé e esse amor provém da esperança que está reservada para vocês nos céus, a respeito da qual vocês já ouviram na mensagem verdadeira do Evangelho, que chegou até vocês. Assim como em todo o mundo, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo, assim como tem acontecido entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam verdadeiramente a graça de Deus. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, que também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não deixamos de orar por vocês. Pedimos continuamente que Deus os encha com o pleno conhecimento da sua vontade, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos por causa do mau comportamento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo aos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É ele que anunciamos, advertindo e ensinando a todos com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Colossenses, capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Meu objetivo é que eles sejam fortalecidos em coração e unidos em amor, para que tenham toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos persuasivos. Embora eu esteja fisicamente ausente, estou presente em espírito e me alegro ao ver a disciplina de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele vocês foram também circuncidados, não por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo e com ele ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração de lua nova ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém, que tenha prazer em falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa se envolve em detalhes sobre o que viu e sua mente carnal a enche de orgulho. Perdeu a conexão com a cabeça, da qual todo o corpo, sustentado e unido por juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que vem de Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras como: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas se desgastam com o uso, são baseadas em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses, capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vocês praticaram essas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro nem cita, escravo nem livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esposas, sujeitem-se a seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem fizer o mal receberá de volta o mal que praticou, e não haverá exceções. Colossenses, capítulo 4. Senhores, tratem seus escravos com justiça e equidade, conscientes de que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu o manifeste de modo claro, como me cumpre fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as notícias a meu respeito. Ele é amado irmão,
ministro fiel e conservo no Senhor. Eu o envio a vocês precisamente para que saibam como estamos e para que ele fortaleça os seus corações. Com ele vai Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles lhes contarão tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito dele. Se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos judeus entre meus cooperadores em prol do reino de Deus. Eles têm sido um conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que permaneçam firmes, maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês leiam a carta deles. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês.